Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. O meu canto não escondo, vou dizendo de vereda, sou brasa de lavareda e refrão de marimbondo, desde que o mundo é redondo. Não tem esquina nem canto, amigos eu lhes garanto, quando este mundo acabar, com certeza vai ficar a verdade do meu canto. Aqui uma palavra, né? Verdade. A verdade que eu acredito não é a mesma tua, não é a mesma dos outros. Eu, graças a Deus, acreditei numa verdade que se chamava Jaime Caetano Brau, Noel Guarani, Paris Silva Rilo, Aureliano de Figueiredo Pinto. São as minhas verdades como criança, né? E quando me tornei adulto e tenho filhos, passei para os meus filhos que essa era uma verdade que o pai acreditava, né? Folk, povo, lore, sabedoria desse povo, né? Sabedoria baseada no costume de um povo, né? Eu gosto muito de voltar até um áudio que eu escutei de um artista que sigo muito, um poeta uruguaio, um artista, ao meu ver, completo, Osíris Rodrigues Castillo, que falava sobre o Lauro Agestaran, que era um musicólogo uruguaio, e eles conviviam muito. Bom, o Osíris dizia para o Lauro Agestaran que ele queria se tornar folclore, como compositor, tinha o propósito de se tornar folclore, e o Lauro Agestaran dizia que ele nunca ia ser folclore, porque o comportamento hoje que a tecnologia dá para divulgação da autoria das coisas, né? Dificilmente o nome de alguém que criou, por exemplo, música, determinada música vai sumir no meio, no tempo. E o Osíris tinha o propósito, e o Lauro dizia que ele ia se tornar projeção folclórica. Seria uma obra continuando e, seguidamente, o seu nome viria à tona, né? Então, o que ele queria dizer é que, para se tornar folclore, o autor teria que se tornar anônimo, né? E o Osíris escreveu um verso que diz: "Quero uma copla que ruede, quando já não ruedejou." Eu quero um verso que rode, quando já não rode eu, né? Semilla hermana del tiempo, del tabaco e del arroz, semente irmã do tempo, do fumo e do arroz. Quero uma copla que ruede quando já não ruedejou. Mi nombre puede que muera, mi copla puede que não, né? O seu nome pode ser que morra. Ele não se importava que o nome morresse, e sim que a sua obra continuasse viva, né? Ele não se importava. Então, eu acredito que esse é um comportamento de quem lida com arte, que é a gente se despir das suas próprias vaidades, de saberem que tal composição é sua. Bom, folclore, né, uma palavra muito ampla se a gente for levar ao pé da letra, a etimologia, mas o que eu posso comentar aqui da minha própria experiência, como a gente sente essas coisas aqui, né? Para nós aqui, folclore, se a gente está se referindo à nossa região, né, aqui, geográfica, que é o nosso contexto histórico e social, aquele tipo de música que nos, digamos assim, de certa forma, nos representa, fala sobre nós, né? Dentro daquela linguagem que a gente aprendeu a entender como nosso, né? Quem somos nós e a nossa identidade cultural, né? Sabido que a gente, no nosso contexto aqui,
A gente tem muito essa fala do caldeirão cultural, né, que a gente formou por originalmente indígenas, depois com toda a chegada do europeu, né, com todas as contribuições, posteriormente africanos, italianos. Então, é entendido por nós que isso é o nosso caldeirão cultural do Rio Grande do Sul, e a partir disso a gente tem essa leitura do que é folclore, de como se fazer, se falar de música, né, dentro desse contexto. Então, para mim, como a gente enxerga, né, como de onde eu venho, né, no meu lugar de fala, eu entendo dessa maneira. Somando todas essas vertentes, o que a gente consegue produzir dentro de uma perspectiva como de nós. Quem somos esse nós? Né? E o folclore, ele é o comportamento do ser humano em movimento, né? Se descaracteriza muita coisa no movimento do ser humano, no comportamento. Nós somos apenas um elemento de condução de arte, né? Se nós vamos ser folclore, o tempo que vai falar, não nos cabe. A gente costuma dizer que a música é uma cápsula cultural do tempo, né? Quando tu produz uma música, produz uma letra, produz uma melodia, né? Apresenta, traz ela, dá vida a ela, né? Através de uma gravação, né? Tu está fazendo um registro histórico de uma determinada linguagem. Quem eram as pessoas daquele lugar que falavam assim, se a gente está falando daqui, né, falando de folclore, quem eram essas pessoas, como é que elas se expressavam, quais eram os valores culturais, religiosos, filosóficos, e a gente tem essa possibilidade de fazer isso através da música, né? Quando a gente traz isso para o folclore, que era o nosso foco aqui, né, e especificamente nesta região de fronteira, a gente tem uma riqueza imensa. Por muito tempo fomos parte da Espanha, falamos espanhol por um determinado tempo, né? Isso influencia muito. E então o que hoje a gente tem como Argentina, como Uruguai, né? E vamos dizer assim, Rio Grande do Sul, né? Não falando de país, mas falando de estado, isso tudo foi uma coisa só. Então tu imagina o que isso possibilita, o que isso isso influenciou nesse nosso ser, né? Nessa concepção que a gente tem de quem somos nós, português, espanhol, né? Tu imagina o quanto que isso disse da nossa identidade, o quanto que isso passou de valores de geração para geração, mas o quanto que isso impregnou de valores, de o que é certo, o que é errado, como se posta esse gaúcho, quem é esse gaúcho, né, nesta região. Então, a música, por exemplo, voltando a música folclórica, ela está permeada disso. Se a gente for analisar, olhar, tu tem valores sociais, valores éticos, né, morais, enfim, uma série de coisas que fica implícito. É só tu olhar com mais profundidade para uma letra, para uma composição musical, como é que ela é feita, com que instrumentos musicais, em qual período. E o meu comportamento hoje como pai e como compositor pode fazer os novos anos, as novas gerações, né, conhecer a música dos galpões ou não. Cabe o meu posicionamento, a minha atitude como homem de enfrentar, né, de ter resistência ou desistir. Sim, voltando ao Osíris, né, tem várias palavras na música do Osíris. Ele nasceu aqui ao lado, aqui na beira do Rio Ji, na região norte do Uruguai, né, e várias palavras em português, porque ele era o fronteiriço do lado de lá, né? Várias músicas feitas nessa região do Uruguai têm palavras daqui, né? E várias músicas daqui têm palavras de lá pela fusão da nossa atividade, né? Seja ela campeira ou não. Em vários artefatos de campo se tem palavras, dentro dos arreios da gente tem palavras que são do linguajar espanhol. Então, morar na fronteira, para mim é um privilégio. É muito delicado se manifestar quanto a isso, porque parece que a pessoa do litoral não faz uma música gaúcha, que a pessoa da serra não faz. Sim, faz. A questão é que a origem do gaúcho está muito mais próxima de nós que vivemos aqui, né? O gaúcho nasceu talvez a 400 quilômetros daqui, e seguiu para a Argentina, seguiu para o Peru, seguiu para o Paraguai, seguiu para o Chile, né, monitorado e modificado pelo meio, pelo ambiente. Essa fronteira nossa aqui, como a gente falava, uma fronteira seca que a gente consegue, né, transitar tranquilamente,
ela é muito expressiva. Eu penso assim, a primeira coisa que me vem à mente é a questão da linguagem. Ela é extremamente significativa na hora da gente se expressar, da gente produzir musicalmente, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é a questão da letra, na parte da produção poética, né? A linguagem que a gente usa é muito semelhante. Muitas vezes passa imperceptível o quanto que a gente tem do espanhol na nossa produção poética, né? Quanto que se confunde o português com o espanhol, né? Tanto para falar, às vezes, para quem não é do ramo, pode olhar a pessoa falando e achar, ele não está falando certo o português, está errado o português, não está errado. Ele está sob a influência da fronteira, né? Eu não sei se isso também corresponde para o outro lado, mas eu acredito que sim. Talvez na fronteira aqui a gente tenha uma influência do português também. Na questão da produção musical, questão dos ritmos também, a gente vê muito evidente. Embora tenham especificidades para cada um deles, né? Eu observo que no Uruguai se usa mais do que aqui a questão das marchas, das músicas das polquinhas, né? Das polcas binárias, que a gente aqui não usa muito, né? Mas em compensação a gente tem uma chamarra que tu tem, que a gente faz o ritmo chamarra ou chamarrita, que a gente faz no violão, muito semelhante, praticamente igual nos dois lados. A milonga, né? A milonga, então, é um capítulo à parte, o quanto que a gente tem de identificação, seja a milonga dedilhada no violão, ou a milonga batida, aquela milonga reflexiva para te passar um texto, uma mensagem, onde a melodia é meio repetitiva, mas propositalmente, para dar destaque à letra, né? E da mesma forma na milonga para dançar, a milonga batida que a gente chama. Então isso circula com uma naturalidade tremenda. Tem várias coisas da temática onde eu vivo e trabalho que eu não sei, né? Então, imagina quando a pessoa não se preocupa com isso, não trabalha nesse meio, a facilidade dessa frase, eu não sei, é mais, né, evidente. Então, quando se registra, nós estamos registrando em 2021 algo que eu fui buscar há 26 anos atrás, quando comecei a criar, né? E mais 15 anos atrás, de quando comecei a ouvir com os meus pais samba de raiz, né? Naquela época eu nem sabia o que era, não sabia quem era, e hoje isso tem uma importância muito grande na minha vida, né? Saber que o Cartola era um compositor carioca, que trabalhava como mestre de obras, né? E trazia uma música tão poética, falava que as rosas não falam, né? Simplesmente as rosas exalam. Então quer dizer que a poesia está em todo lugar, ela precisa ser registrada, né? Porque o que não se registra se perde, né? Vai se tornar folclore se eu contar para alguém e aquele alguém se preocupar em contar para outro, senão se torna, nem lembrança vai se tornar mais, porque as lembranças se apagam. Não sabemos por quanto tempo temos na vida, né? Mas que o nosso tempo seja bem usado, que seja... Eu trabalho com uma arte que é silenciosa, que vive na beira do fogão, que lê, que observa a natureza, né? Ontem eu procurava uma vaca que se perdeu lá no lugar onde eu cuido e me deparei com um mato no lugar onde eu vivo que eu não conhecia. Então, se no ambiente não é uma propriedade grande, mas se até mesmo num ambiente mediano tem lugares que a gente não conhece, para a gente prestar mais atenção na vida, nos detalhes da vida. Eu ontem era o dia do abraço, né? Não gosto muito dessas datas para isso, data para aquilo, mas era o dia do abraço. E eu me dei um abraço naquele dia, porque estava vivendo um dia extremamente meu, né? Eu acredito que o ser humano tem que se encontrar, tem que se abraçar quase que diariamente e pôr um rumo na sua vida. Eu ouvi a sanga correndo e ouvi o movimento de uns pássaros numas árvores se alinhando, já era final da tarde. Então a minha mensagem fica isso, presta mais atenção na natureza, a gente vive um momento de transformação no nosso comportamento e a natureza nos ensina muito, né? Embora a maioria das pessoas viva hoje encerrada, que se proporcionem, seja ir para uma praça, seja tomar o seu mate sozinho, absorvendo e dando vazão para o que conheceu na vida. Então, é mais ou menos isso que
prestem mais atenção nas músicas, filtrem o que ouve, por aí. Teu ofício de guerreiro, Senhor, vai além do que se faz, meu Senhor. Teu ofício de guerreiro, Senhor, vai além do que se faz. Há uma terra sangue adentro, sim, Senhor, peão campeiro capataz. Há uma terra sangue adentro, sim, Senhor, peão campeiro capataz. Um fortim de liderança, rastreador, determina onde há cruzada. Um fortim de liderança, rastreador, determina onde há cruzada. Este baio um bronze antigo, pechador, teu irmão de camperiada. Manifesto de outro tempo, leio aqui. Tua existência determina 1000 lembranças, e a pionada que te segue em pelotão, meu Senhor, é bem mais que a estância em sonhos e esperança. Tu retorna ao campo agora em mãos de outros, menos plata encontra a paz sobre o lumbilho. Alma livre, campo adentro, capataz, quer mostrar o campo ao filho. Num rodeio bem parado na coxilha, senti o amparo da terra, quem me traz. Num rodeio bem parado na coxilha, senti o amparo da terra, quem me traz. Laço armado espero a volta, rédea firme, pede cura, nossa guerra, capataz, capataz. Sai na volta da restinga, João Genuíno. Nos falta um boi colorado. Leva o bugre, espera fora que ele salta. Se der briga, traz laçado. Seu Odi, que lhe parece o carrapato. Vai dar banho, e se não chove andamos bem. Canonjico já banhamos na segunda. Quero ouvir se lhe convém. Marca vento pro domingo, espero a volta. Quem me diz sua experiência, meu Senhor? Capataz se fez ouvindo os homens antigos, e o valor de ser querência e ser cantor. Teu ofício de guerreiro, meu Senhor, vai além do que se faz. Teu ofício de guerreiro, Senhor, vai além do que se faz. Há uma terra sangue adentro, sim, Senhor, peão campeiro capataz. Há uma terra sangue adentro, sim, Senhor, peão campeiro capataz, capataz. É verdade que alguns dizem que os tempos hoje são outros, que o campo é quase a cidade, e os xiripás estão rotos, e as esporas silenciaram na carne morta dos potros. Não esqueça de outra parte para honrar a descendência, pois tudo aquilo que muda, muda só nas aparências, e até num bronze de praça vive a raiz da querência. Eu nasci no tempo errado ou andei muito depressa? Veio de casa em Tapera, fiquei devendo promessa. Mas se eu pudesse eu voltava pra onde o Rio Grande começa.